Nós vamos falar aqui desse texto bíblico de Isaías capítulo 42, versículo de número 13, que diz o seguinte aqui para a gente. Eu vou ler esse texto para você, eu queria que você acompanhasse aí agora. Diz assim: o Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Observe com atenção. O Senhor Deus está falando aqui dele entrar numa guerra com a gente. Então, quando você está em guerra, você está vivendo um problema, uma luta, uma adversidade na sua vida, saiba que você não está só. Se você estiver unido ao Senhor, e deve estar, a Bíblia diz para a gente, lá no livro de Mateus 28, 18 em diante, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que o Senhor vai estar com você? Quando você está com Ele. Se você guarda a palavra dele, se você retém a palavra dele no coração, o Senhor estará contigo na sua batalha. E o texto vem dizendo que o Senhor entrará na nossa batalha de que forma? Diz o versículo 13. O Senhor como poderoso. Ele não vem como fracassado. Ele não entra numa batalha como qualquer. Ele não entra na batalha como alguém que não tem poder, que não tem força para nos dar a vitória. Pelo contrário, o Senhor, ele vem como poderoso que ele é. E aí a gente deve crer de todo o coração, porque se estamos enfrentando um problema, o poder de Deus é capaz de destruir, de desfazer, de desmanchar toda e qualquer obra do inimigo que estiver presente no nosso caminho, seja ele qual for. Esse inimigo não pode resistir ao poder do nosso Deus. Agora, voltando aqui ao assunto que a gente vem tratando, aqui a Bíblia diz para a gente aqui em Isaías 42, verso 13, o Senhor como poderoso. Quando Deus entra numa batalha, Deus não entra na batalha como um derrotado, ele entra como ele é, poderoso, né? E se ele é poderoso, sabe, a gente não pode, de Davi, de forma alguma, ficar com receio de enfrentar um problema, não é? Exatamente, pastor Rogério. Assim como o Davi, quando ele foi chamado pelo Saul, ele sabia que Deus era com ele. Ele já tinha sido ungido, né, por Deus, ele sabia que Deus era com ele. E eu achei muito interessante aqui, pastor Rogério, que diz: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. E Deus é um Deus zeloso e zela pelos seus, aqueles que são, né, pela palavra de Deus, aqueles que confiam em Deus. Então Davi sabia que Deus estava com ele e ele não temia a afronta do Golias. Sabe, quando a gente tem essa confiança no Senhor e sabemos quem é Deus, porque quando você confia, sabe quem é Deus, você sabe quem está com o seu lado. E é isso que o Davi tinha. O Davi tinha essa confiança, ele sabia que o Senhor não é um Deus qualquer. Tanto que ele diz: quem é esse incircunciso desse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Então ele acreditava: o Senhor é o Deus vivo, é o Deus poderoso. Quem é ele? Ele vai cair por terra. Então, na realidade, essa confiança te faz enfrentar o teu inimigo, seja ele qual for. Então, por isso está escrito: o Senhor como poderoso, não é como fracassado não, como poderoso sairá, e sairá como homem de guerra. Ele entra para vencer a batalha. Ele é o Senhor da guerra, o pastor Wallace. Ele é o Senhor da guerra, ele não é aquele que vai para a batalha como se fosse um aventureiro, um principiante, ele vai para uma guerra despreparada, não. Ele é o Senhor da guerra para dar vitória em qualquer batalha, né? Pois é verdade, pastor. E assim como a Bíblia diz, o Senhor enfatizou, ele sairá como poderoso. Ele é poderoso para fazer e operar todas as obras. Só que muitas das vezes nós preferimos colocar nossa confiança às vezes no homem, que é tão limitado, que muitas das vezes são falhos. Às vezes a medicina, com todo respeito, né, com todo estudo, mas às vezes eles são limitados, né? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sairá como poderoso, ou seja, ele tem o poder para guerrear, ele tem o poder para fazer as obras. E Davi ele observou isso e colocou a confiança dele num Deus que é todo poderoso. Ele não confiou naquilo que ele tinha nas mãos, nas armaduras que o próprio rei Saul queria emprestar. Ele confiou num Deus que era poderoso. E por isso ele conseguiu êxito, e ele foi tão abençoado, ele venceu aquela guerra, porque ele confiou num Deus de poder.
E quantas das vezes, às vezes a gente quer colocar a nossa confiança, às vezes, em algo que é limitado, que às vezes falha, e por isso às vezes estamos perdendo guerra, perdendo batalha, quando poderíamos colocar toda a nossa confiança nesse Deus que é poderoso, que nos surpreende e que pode realizar até aquilo que seria impossível e que faz todas as obras tornar possível. Sabe, pastor Igor, a Bíblia diz aqui para a gente, inclusive, que o Davi teve experiências, né? O Davi enfrentou o urso, o Davi enfrentou o leão e depois ele enfrentou o gigante. Parece que foi subindo uma escadinha aí nas batalhas que ele enfrentou e isso fez dele um homem experiente para poder enfrentar o gigante Golias. Né? É verdade, pastor Rogério. E se nós atentarmos para esse texto, o título do texto vem falando que esse é um recado para o servo do Senhor. O servo do Senhor, ele passa por algumas coisas no decorrer da vida dele que vai trazendo essa experiência. A vida com Deus nos traz isso. Às vezes nós passamos por algo que para muitas pessoas ela tem como algo natural, mas não é. Você está vencendo talvez hoje um resfriado, mas isso está te preparando para algo maior. E talvez você está vencendo uma batalha amanhã que vai te preparar para algo maior ainda. E assim você é um vencedor em Cristo Jesus. Como bem disse o texto aqui, o nosso Deus ele é poderoso, ele já sai como poderoso. Nós não podemos nunca apoiar ou atrelar a nossa vitória ou aquele combate a outra coisa senão ao nosso Deus. Quando confiamos em Deus, nós vamos ver Deus operar, Deus agir em nosso favor e mostrar que Ele é um Deus poderoso para destruir todo e qualquer inimigo. O inimigo muitas das vezes quer colocar que a guerra é entre ele e você, mas não é o teu Deus que guerreia por você. Isso é muito forte, muito importante a gente saber. A Bíblia diz para a gente que o Senhor ele habita, não é numa igreja de fracassado, não é no meio de um povo derrotado. Não, o Senhor habita é no meio dos poderosos, né? Aquele povo que ousa acreditar no poder de Deus para enfrentar os desafios e vencê-los. Então o Senhor Deus, diz aqui o texto, o Senhor como poderoso sairá, e sairá como homem de guerra. Olha que coisa séria. Ele vai como homem de guerra na batalha para nos dar a vitória. E ainda diz aqui o versículo 13, despertará o zelo, aquele cuidado que ele tem com aqueles que são dele, com aqueles que confiam nele. Sabe o que ele diz? Eu honro aos que me honram. Então, se a batalha vem, a gente tem que estar firme na fé, sabendo que o Senhor vai nos honrar, Ele vai entrar com a gente no meio da batalha, no meio da guerra, para nos dar vitória. Aí não importa se o camarada é grande, se ele é pequeno, ou se o problema se diz ser grande ou não. O que importa não é quem enfrentamos, e sim com quem nós vamos enfrentar, né? Quem é que está do nosso lado. Porque se Deus é por nós, a Bíblia já diz, quem será contra nós? Não é isso? Então, se você está vivendo um momento difícil da sua vida, você está passando por uma adversidade, coloque no coração que em Deus você pode vencer todas as batalhas que você tem enfrentado. Maior é o Deus, Criador dos céus e da terra, para te dar a vitória completa. Amém? É verdade, amigos. Quando você enfrenta uma batalha, deve confiar no Todo-Poderoso, que vai contigo para te dar a vitória na batalha que você estiver enfrentando. Seja qual for o seu inimigo. O que nós estamos aprendendo? O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, aquele zelo que ele tem por nós. E diz, clamará e fará grande ruído, vai fazer um barulho, vai criar um ruído, um barulho. Foi como aconteceu na época em que Samuel, lá no 1 Samuel, capítulo 8, o Samuel disse para o povo de Israel, se arrependam, peçam perdão a Deus, tire do vosso meio toda idolatria, todo engano do pecado, se arrependam. E eles se arrependeram, pediram perdão a Deus, e a palavra diz para a gente que o Senhor então tomou a causa da nação de Israel, né? E a Bíblia diz bem interessante esse texto, porque enquanto os inimigos vinham, a nação de Israel vinha, aliás, os filisteus, na verdade, né? Vinham contra o povo de Israel, o que aconteceu foi que o Senhor trovejou no meio deles. Então o Senhor trovejou em cima dos filisteus. E quando o Senhor trovejou em cima dos filisteus, eles ficaram apavorados, aterrorizados, diz o texto bíblico. E no meio daquele terror, daquele desespero todo, eles perderam a batalha para a nação de Israel. Deus deu a vitória ao seu povo. É como está escrito aqui. Então despertará o zelo, clamará
e fará grande ruído, vai fazer um barulho. Deus vai fazer um barulho que vai deixar o inimigo aterrorizado, assustado, apavorado. Ele não vai saber o que fazer. Meu Deus, para onde eu vou, o que eu faço? E vai sair correndo desesperado. Deus faz isso, pessoal. Deus faz isso. Eu me lembro de um irmão aqui da nossa igreja que ele foi fazer uma visita e foi roubado, né? Uns bandidos saíram de um carro, sacaram a arma, mandaram ele descer e levaram o carro dele. Ele chegou aqui na porta da igreja, meu auxiliar lá na porta, eu não lembro quem foi lá na época, que chegou a falar comigo, ligou para o meu escritório e disse: pastor, o irmão tal está aqui, ele teve o carro roubado, assim e tal. Eu falei com ele no celular, disse: pastor, eu falei com ele no telefone, né? E ele pegou: pastor, sabe, eu não aceito isso, porque eu sou fiel a Deus. Eu falei: irmão, você é fiel a Deus, você é dizimista, fiel. Eu disse: sou, pastor. Então vamos amarrar esse demônio agora. Deus vai colocar um pavor nesse homem agora, que ele vai largar o teu carro onde estiver. Você vai encontrar o teu carro intacto. E oramos ali na hora. Amarramos o demônio do roubo, repreendemos aquele espírito mau. E não passaram assim em torno de 2 horas, ele encontrou o carro de volta. Ele disse: pastor, parece que o homem ficou apavorado por alguma coisa, porque ele largou o carro até de porta aberta, saiu correndo do carro pelo jeito e deixou tudo lá, não levou absolutamente nada. Ele disse: pastor, eu encontrei meu carro intacto para a glória de Deus. É isso que Deus faz. Deus coloca um pavor no inimigo. Deus faz o inimigo ficar assustado, apavorado, que para onde eu vou, e sai correndo desesperado. E assim foi o que Deus fez com os filisteus. E aqui ele está dizendo em Isaías 42, versículo de número 13. Ele diz: despertará o zelo, clamará e fará grande ruído. E olha agora, vai fazer um barulhão que vai assustar o inimigo. E diz assim: e sujeitará os seus inimigos. Então Deus diz que ele vai sujeitar os nossos inimigos, não importa qual seja. Você cujo seu inimigo está lhe afrontando, está lhe oprimindo, o inimigo está tentando de alguma forma prevalecer na sua vida, Deus irá sujeitá-lo. Deus vai levá-lo para colocar debaixo dos seus pés, para você pisar no cangote do inimigo, dominá-lo completamente e dizer para ele: aqui na minha vida não tem mais lugar para você, demônio. Você está derrotado, vencido em nome de Jesus, e o teu mal não vai prevalecer na minha vida em hipótese alguma.